Eu gostaria de cumprimentar a todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 e 23. No versículo 14 diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. No versículo 23 diz assim: E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Vemos aqui uma situação onde Deus, ele retira o Espírito Santo dele, da vida de Saul, por causa da desobediência. Saul, um homem escolhido por Deus, um homem a qual foi ungido por Deus para ser rei em Israel. E chegou o momento que, pela sua desobediência, Deus pega e retira seu espírito de sobre ele. E vinha um espírito mau e o perturbava e o assombrava, diz a palavra do Senhor. E ele só sentia alívio no momento em que Davi pegava a sua harpa e tocava. E no momento que Davi tocava, o espírito mau se retirava. Por que isso acontecia? Porque Davi, em primeiro lugar, era um homem que constantemente estava na presença do Senhor. Andava em sinceridade diante do Senhor. Tanto é que na sua sinceridade, na sua fidelidade, entre os seus irmãos, Davi foi escolhido para ser rei em Israel, no lugar dos seus irmãos. Muitas das vezes nós questionamos situações na vida da pessoa, assim como Davi, que ele estava num campo cuidando de ovelhas, e no momento da reunião para a unção da escolha de rei, ele não tinha sido chamado. Mas Deus, quando ele faz a sua escolha, quando Deus ele separa o homem e separa a mulher para uma obra, esteja ele ou ela onde estiver, Deus o manda chamar e cumpre o seu propósito na vida da pessoa. Muitas das vezes você se encontra numa caminhada onde que parece que todos têm esquecido de você. Parece até mesmo que a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, não se cumprirão em sua vida. Mas saiba você que aonde você estiver, aonde muitos não te reconhecem, Deus, ele é aquele que vai lá e toma você e separa você para caminhar na sua lei. Mas é preciso estar ligado no Espírito do Senhor, assim como Davi. Davi, todo o tempo da sua vida, ele caminhava com o Senhor, permanecia com o Senhor, louvava o Senhor e engrandecia o seu nome. A ponto da sua unção ser tão tremenda, de Deus estar tão presente em sua vida,
que foi a única pessoa escolhida em Israel para estar na presença do rei, para que entoasse a sua harpa, para que o inimigo se afastasse da vida do rei Saul. Isso significa que Davi, em tudo, ele buscava a santificação do Senhor. Em tudo, ele caminhava em obediência ao Senhor. E quando o homem e a mulher se colocam na presença do Senhor, a unção que está sobre a vida dele é totalmente diferente. Assim como o apóstolo Paulo, ele se colocou tanto na presença de Deus, que até os seus lenços e os seus aventais eram levados para colocar sobre os enfermos, e os enfermos eram curados, e as pessoas perturbadas, quando lhe eram tocadas com aqueles lenços ou aventais, espíritos imundos saíam, eram repelidos no poder e na autoridade que havia naqueles lenços e naqueles aventais, porque Paulo se colocava constantemente na presença do Senhor, andava com o Senhor. E muitas das vezes, nós não somos valorizados a todo momento. Mas quando Deus ele tem um chamado na vida do homem e da mulher, ele faz a diferença na tua vida. E é preciso você saber que quando o Senhor é contigo, você entra em meio a um esquadrão do inimigo, e o inimigo ele vai ter que cair por terra. Ele vai ter que ser derrotado, porque aonde tem um servo de Deus fiel, o inimigo ele precisa reconhecer que a marca de Cristo está na vida daquela pessoa e ele tem que bater em retirada. Porque homens e mulheres nesta caminhada se colocaram tanto na presença de Deus, que Deus se colocou na frente da batalha, e eles puderam glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor era aquele que pelejava pelo seu povo. Nós precisamos estar atentos sobre isso, porque nós vemos na palavra do Senhor que chegou um momento na vida de Pedro que ele se colocou também tanto na presença do Senhor, que as pessoas traziam os seus enfermos em macas, colocavam para que a sombra de Pedro ao menos tocasse neles para que eles fossem curados. Isso significa que quando Jesus ele falou assim que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, aquele que anda com o Senhor verdadeiramente resplandecerá a glória de Cristo. Porque quando Paulo chega e fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele tinha plena certeza do que ele falava. Ele tinha plena certeza que a sua vida era totalmente diferente. A sua vida não tinha mais sentido viver uma vida comum, uma vida simples, distante do Senhor. E por isso, Paulo ele foi considerado um dos maiores apóstolos. Porque quando ele teve um encontro com Cristo, a sua vida foi transformada. Nós precisamos refletir sobre isso, na transformação do espírito do homem, do ser que se coloca na presença de Deus. Porque o rei Saul, ele andava com Deus, Deus escolheu ele. Mas quando ele desobedece uma ordem do Senhor, Deus rasga o seu reino, escolhe Davi como rei. E no momento
que Davi ele é escolhido como rei, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito repousou sobre ele. Quantos homens de Deus nós vemos na palavra, na Bíblia, que fizeram proezas na terra através do Espírito Santo de Deus? Nós precisamos estar atentos. Temos que estar atentos com nossas atitudes, com nossa obediência diante de Deus, para que nós não venhamos desobedecer a sua palavra, as suas ordenanças, para que Ele não venha retirar de nós o seu Espírito. Porque Davi, ele se colocou tanto na presença de Deus, que uma das orações que ele dizia é: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Porque ele sabia que sem Deus ele nada era. Ele sabia que sem Deus ele nada podia. E ele conhecia o Deus que ele servia. Porque quantas batalhas Davi enfrentou, quantas guerras Davi pelejou, mas ele sabia em quem ele cria. Ele sabia quem pelejava por ele. Ele sabia que ele não entrava na batalha sem que Deus estivesse na frente. Porque quando Davi se colocava na presença de Deus, ele rasgava o seu coração. Era um homem que andava em constante comunhão com Deus. A ponto dele dizer no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A confiança de Davi era tão grande em Deus, que ele sabia que ainda que a morte o rondasse, Deus ele era fiel para guardar, para livrar e esconder a sua vida no esconderijo do Altíssimo. É preciso meditar nesta palavra. É preciso ver que quando Deus ele entra na batalha, precisa confiar, porque o nosso Deus, ele é general de guerra. Nós vemos aqui a palavra do Senhor também, quando Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 21 e 22, que Josafá aconselhou o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa de Deus. E eles saíram para a batalha. E no versículo 22 diz assim: e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quando a pessoa anda na integridade do Espírito Santo, até o louvor, ele derrota o inimigo do povo de Deus. Sabe por quê? O próprio Deus nos diz desta maneira, que Ele é o que habita em meio aos louvores do povo de Israel, do seu povo. Nós precisamos exaltar o nome do Senhor com cânticos de adoração. Nós precisamos jubilar no nome do Senhor. Porque o mundo aí fora tem se alegrado com as suas músicas profanas. O mundo aí fora
tem vivido uma vida profana. Mas nós que fomos chamados para andar na lei de Cristo, temos que andar em verdadeira comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo de Deus. Porque quando Deus, Ele fala, eis que estou convosco, Ele entra em meio à batalha e você sai vencedor. Mas se Ele disser para o povo dele, não vá, porque eu não estou no meio de ti, não adianta nós tentarmos lutar com as nossas próprias forças. Porque o inimigo virá com grande fúria. E se o Senhor não estiver diante da batalha, nós não podemos pelejar. Davi, ele sabia quem servia. Davi, quando ele tocava a sua harpa, ele sabia a quem ele adorava. E o inimigo também sabia, porque quando Davi tocava o espírito imundo da vida de Saul, ele era repreendido. E Saul sentia alívio. Aonde tem um servo de Deus, uma serva de Deus, fiel e verdadeiro, com coração sincero, na presença de Deus, o inferno tem que respeitar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele diz assim, que aqueles que crescem no seu nome colocariam as mãos sobre os enfermos e os curariam. Ressuscitariam mortos, curariam leprosos. Mas precisa crer. Em outra passagem ele nos diz, eis que vos dou poder para pisardes em serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos causará dano nenhum. Precisamos meditar na maneira como nós caminhamos nesta terra. Precisamos analisar e refletir como é que nós estamos andando, como tem sido a nossa caminhada nesta terra, para que todos possam ver a glória de Deus refletida em nossas vidas. Porque Moisés, ele se colocou tanto na presença do Senhor, ele andava tanto com Deus, ele esteve tanto na presença de Deus, que quando ele desceu do monte, o seu rosto refletia a glória de Deus. Nós precisamos realmente ter certeza da posição nossa como cristão. Porque quando nós fomos chamados para andar com Deus, nós fomos chamados para entrar no exército santo do Senhor. Para que nós fôssemos verdadeiramente o sal da terra e a luz do mundo. Davi, ele refletia isso em sua vida. Tanto é que nós vemos na própria palavra do Senhor que no capítulo 16, versículo 17 de 1 Samuel diz assim: então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. No versículo 18 diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso, é homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, o Senhor é com ele. Olha que testemunho maravilhoso de Davi.
Davi ele não sabia que estava sendo observado, mas só a maneira dele viver já resplandecia a glória do Senhor. Porque quando este jovem se refere a Davi, ele disse, é homem de guerra, sisudo em palavras, é de gentil presença, o Senhor é com ele. Hoje, na minha vida e na tua vida, quem olha para nós tem visto o refletir da glória de Deus em nossas vidas? Nós temos refletido a glória de Deus? Ou temos aonde nós temos caminhado, temos sido confundidos com aqueles que não servem a Deus? Porque uma das virtudes de Davi, ele era sisudo. Ele era um homem calado. Porque quando o homem e a mulher de Deus, ele passa a se colocar na presença de Deus, ele tem prudência até mesmo no falar, para que ele não venha a ser como tolo, que quando abre a sua boca, só fala tolices. Isso é um exemplo de cristão. É isso que nós temos que tomar para a nossa vida. Nós temos que obedecer, andar em retidão de espírito, na presença de Deus, para que seu Espírito repouse sobre as nossas vidas. E no momento que nós falarmos, no momento que nós louvarmos ao Senhor, até o inferno ele tem que ser abalado. Sabe por quê? Porque a unção tem que ser a diferença na nossa vida. A unção tem que fazer diferença em nossa vida. E isso fazia na vida de Davi. E isso era refletido na vida de Davi. Que todos sabiam que ele era temente a Deus. Davi, ele nunca foi ferido numa batalha. Porque Deus sempre esteve com ele. Porque Deus sempre pelejou as suas guerras. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos estar na presença do Senhor, em sinceridade de espírito, e com coração sincero, com coração realmente voltado a Cristo, para que no momento que o inimigo se levantar diante de nós, nós possamos erguer a bandeira ensanguentada do Evangelho e o inimigo ele cair por terra. Porque Davi, ele dizia nos Salmos, em nome do Senhor eu salto muralhas, eu enfrento batalhões. Como você tem agido diante do inimigo? Principalmente como você tem agido na presença de Deus. Examine a si mesmo. Vamos nos examinar. Vamos olhar a nossa postura como cristãos. Vamos olhar como tem sido o nosso testemunho aí fora. Porque o Senhor é aquele que tem buscado os fiéis na terra. O Senhor tem procurado os fiéis na terra. Precisamos andar em fidelidade. Precisamos andar em sinceridade. Para onde o inimigo estiver atacando, alguém possa falar, ali naquela casa tem um servo de Deus fiel, chamai, porque no momento do abrir e do fechar da sua boca, o inimigo ele vai cair por terra, porque Deus é com ele.
Foi assim com Davi. Foi esse o testemunho que Davi deu diante de um reino que estava sendo sucumbido, de um reino que tinha sido devastado pelo Senhor, um reinado que o Senhor rejeitou, que era o reinado de Saul. Mas a presença de Deus na vida de Davi fez a diferença. Davi pôde exaltar o Senhor através de tocar a sua harpa diante do rei. E no momento que ele tocou a sua harpa, o inimigo teve que se afastar, porque aonde um homem ou uma mulher de Deus chega, o inimigo ele tem que sair. Sabe por quê? Porque se você não vive mais e Cristo vive em ti, quando o inimigo olhar no teu rosto, ele tem que ver a glória de Cristo e ele tem que bater em retirada. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em teu coração. Medita nesta palavra. Guarda esta palavra no teu coração, porque ela é vida, ela é renovo, ela é santa. Amém? Que o Espírito Santo de Deus vos guarde e te dê sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.